E aí, pessoal, bacana? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, sou responsável pela Macromicro que fica sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre esse computador que vocês estão visualizando aí no vídeo, porém eu vou dividir ele em algumas etapas. Primeiro, né, a proprietária dessa máquina, ela trabalha na área da arquitetura, ela é formada, né, e ela tem lá a sua empresa e seus clientes, e ela estava tendo uma dificuldade em realizar os projetos, né, nos programas que ela necessita, né? AutoCAD, Revit, 3D Max, SketchUp. Então ela utiliza todos esses programas na máquina e ela está tendo, né, uma dificuldade em executar esses programas no seu computador. Primeiro, né, assim que ela me passou essas informações, eu fui até a residência dela para entregar um outro equipamento e acabei fazendo uma análise na sua máquina, né? E o primeiro ponto que eu quero passar para vocês que trabalham na área, né, de arquitetura e também engenharia, né? Se você é formado ou trabalha na área, a configuração para a gente rodar esses programas vocês, né, precisam de uma configuração muito boa. E o que eu recomendo hoje, no mínimo, para você conseguir, né, executar esses projetos e trabalhar com esses programas? Hoje, configuração mínima seria um i5 de quarta geração em diante. Quanto mais nova geração, melhor vai ser o desempenho da máquina. Eu aconselho no mínimo 16 GB de memória RAM. Também aconselho um SSD para o sistema operacional e para os programas de no mínimo 250 GB e uma placa de vídeo dedicada. A placa de vídeo dedicada que eu recomendo seria exatamente no mínimo uma GTX 1060. Por que que essa seria uma configuração mínima? Porque alguns programas, por exemplo, o Lumion, né, ele é um software muito pesado, ele exige como configuração mínima exatamente essa configuração que eu passei. E a recomendada seria até uma configuração acima dessa que eu estou comentando aqui no vídeo. Então, essa seria uma configuração inicial para que vocês consigam executar esses programas, né, de uma forma tranquila, de uma forma razoável. E, igual eu comentei, quanto melhor a configuração, mais rápido os programas vão concluir a renderização, né, os projetos, e a máquina vai funcionar de uma maneira melhor para vocês. Então, essa foi a primeira etapa. Agora eu vou comentar na sequência aí do vídeo como que é a máquina da cliente, qual que é a configuração dela e qual que foi a solução inicial que a gente vai executar na máquina. Pessoal, igual eu comentei para vocês, a proprietária da máquina entrou em contato falando que não estava conseguindo, né, executar os seus projetos na máquina, né, não estava conseguindo executar esses programas. E ao visualizar a configuração da máquina, eu observei que ela tem um processador i5 de sexta geração, tem 8 GB de memória, uma placa de vídeo dedicada da NVIDIA, uma GTX 1060, se eu não me engano é 1060 ou a 960, agora me fugiu aqui, mas eu acredito que seria a 1060, e um HD de 1TB. Eu fiz um teste lá na residência dela, pedi ela para abrir alguns programas, abri o gerenciador de tarefas do Windows e realmente eu notei que o primeiro problema que ela está tendo nessa máquina é a quantidade de memória RAM. 8 GB hoje é uma quantidade muito pequena para quem trabalha com a máquina usando programas pesados, programas de renderização, programas de edição. Então eu aconselho no mínimo 16 GB. E o segundo problema é que a máquina demora um pouco para abrir esses programas. Então eu conversei com a cliente, ela pensou até em trocar a máquina por completo, só que quando eu passei para ela um orçamento, uma sugestão de uma configuração nova, ela viu que o investimento no momento é um pouco alto e ela perguntou, né, o que eu aconselharia. Eu passei para ela as seguintes opções. Falei, olha, vamos fazer os upgrades, né, vamos melhorando a sua máquina aos poucos. Até porque sua máquina é uma máquina
que não é antiga, ela já suporta um padrão de memória mais novo, né, que é a memória DDR4, e a gente pode ir aos poucos trocando esses componentes. Nessa primeira etapa do vídeo, né, nesse primeiro vídeo, a gente vai realizar o upgrade de memória RAM, a gente vai colocar 32 GB de memória nessa máquina e esse SSD da HP de 250 GB, que vai melhorar o desempenho da máquina e ela vai conseguir utilizar o equipamento de uma forma mais rápida e mais adequada, né, para a sua necessidade. Qual que seria a minha sugestão da segunda etapa de upgrade, né, que eu até já passei para ela? Trocar a fonte e o gabinete. Por quê? Para primeiro, né, colocar um gabinete mais bem ventilado. Dessa forma a gente melhora o fluxo de ar, diminui a temperatura, melhora também a performance da máquina, aumenta a vida útil dos componentes, que eles vão trabalhar numa temperatura menor, e a fonte vai entregar, né, uma energia mais limpa para a máquina, né, uma energia com maior precisão, e também vai ter um pouco mais de proteção no funcionamento completo do computador, visto que essa fonte é uma fonte aparentemente de potência real, mas a gente não tem nem a marca da fonte rotulada aqui numa etiqueta. Então é uma fonte que parece muito com as fontes genéricas, né? Eu não considero genérica porque a gente não tem ali uma especificação para identificar qual que seria a fonte, mas é muito parecida com fontes genéricas. Agora eu vou fazer a desmontagem completa da máquina, vou fazer toda a limpeza dos itens dela e vou montar a máquina. Depois instalamos a memória e o SSD com os programas que a cliente precisa e todas as configurações necessárias. E aí, pessoal, mais um equipamento finalizado. Infelizmente eu não consegui mostrar o processo de desmontagem e limpeza das peças, né, devido ao espaço que está muito curto aqui no laboratório, e eu acabei não mostrando para vocês. Mas essa máquina, né, é de uma cliente que trabalha na área da arquitetura, ela é formada e ela não estava conseguindo executar aí os programas que ela necessita, né, para realizar os seus projetos. E eu verifiquei na própria residência da cliente, né, qual que era a configuração, sugeri para ela trocar as memórias e instalar um SSD nessa primeira etapa de upgrade, e na segunda etapa trocar o gabinete e a fonte. E fizemos toda a limpeza dos itens, fizemos a troca da pasta térmica, né, tanto da placa de vídeo quanto do processador. Fizemos também a remontagem da máquina de uma maneira organizada, deixando a máquina, né, com o melhor fluxo de ar e organizada. Configuramos a BIOS, instalamos todo o sistema operacional e configuramos também alguns programas que ela necessita. A máquina está finalizada e eu vou mostrar aqui para vocês. Esse foi o kit de memória instalado na máquina, foi um kit de 32 GB. E esse foi o SSD utilizado, uma memória da Corsair e um SSD da HP. E essa era a memória que a cliente tinha na máquina antes de realizar o upgrade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se vocês precisarem, né, de algum serviço que a Macromicro realiza, vocês podem entrar em contato pelo e-mail, pelo YouTube e pelas redes sociais como Facebook e Instagram, que a gente vai atendê-los aí da melhor forma possível. Muito obrigado por assistirem esse vídeo e até o próximo vídeo. Um abraço.